Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que você acreditava sobre pensar estava errado. Que enquanto você repetia os mesmos padrões de sempre, os maiores gênios da história usavam modelos secretos de pensamento que mudavam completamente o jogo. Hoje eu vou te revelar 5 desses modelos. E se você tiver coragem de aplicá-los, nunca mais vai pensar do mesmo jeito. Era 1920, Viena. Um jovem chamado Viktor Frankl caminhava pelas ruas frias da cidade, perdido em pensamentos. A Primeira Guerra Mundial havia acabado, mas as cicatrizes na mente das pessoas eram mais profundas do que as ruínas nas ruas. Frankl observava. Por que alguns sobreviviam psicologicamente ao caos, enquanto outros, mesmo tendo tudo, desmoronavam por dentro? Foi ali que ele percebeu algo que mudaria não só sua vida, mas a forma como todos nós entendemos a mente. Ele descobriu que não são os acontecimentos que nos destroem, mas a maneira como escolhemos interpretá-los. Esse foi o primeiro modelo mental poderoso dos gênios, o reframe. Quando tudo parece perdido, eles não perguntam por que isso aconteceu comigo, mas sim o que isso pode me ensinar. Frankl sobreviveu a campos de concentração nazistas porque treinou sua mente para enxergar significado até no sofrimento. Ele dizia: quem tem um porquê suporta qualquer como. Agora, respira fundo e pensa. Quantas vezes você deixou uma situação pequena controlar todo o seu humor? Quantas vezes uma palavra maldita, uma crítica, uma rejeição tiraram de você a paz de um dia inteiro? E se, em vez disso, você decidisse ressignificar cada dor como combustível? Esse é o segredo que separa a mediocridade da genialidade, mas não para por aí. Décadas depois, em um laboratório abafado em Princeton, Albert Einstein olhava para o teto branco, enquanto todos esperavam uma resposta brilhante. Só que ele não estava resolvendo nada. Ele estava imaginando. Einstein acreditava que a imaginação era mais poderosa que o conhecimento. Ele usava o que chamo de segundo modelo mental dos gênios, o pensamento de primeiros princípios. Enquanto o mundo aceitava as coisas como são, ele desmontava tudo em peças menores e perguntava: e se nada disso fosse verdade? E se eu tivesse que reconstruir do zero? Foi assim que ele reinventou a física. E é assim que gênios reinventam negócios, carreiras e até suas próprias vidas. Pensa nisso. Quantas vezes você segue regras invisíveis sem nunca ter parado para perguntar: quem disse que precisa ser assim? Esse é o modelo mental que destrói prisões invisíveis. Quando você aplica esse pensamento no seu trabalho, nas suas relações, na sua rotina, descobre que 90% do que você considera impossível só é impossível porque alguém te convenceu disso. Agora chegamos ao terceiro modelo, e talvez seja o mais perigoso de todos. Era final do século XIX. Fyodor Dostoiévski, já doente, escrevia febrilmente as últimas páginas de Os Irmãos Karamazov. Ele sabia que talvez não terminasse o livro. Mas havia algo que o movia mais do que a própria saúde: a capacidade de mergulhar no lado mais sombrio da mente humana. Dostoiévski aplicava, mesmo sem nomear, o terceiro modelo mental dos gênios: pensar nas consequências invertidas. Ele não perguntava: o que eu quero alcançar? Ele perguntava: o que vai acontecer se eu não fizer nada? Esse pensamento invertido, chamado em filosofia de inversão, é brutal. Porque te obriga a encarar o que você teme, a projetar as consequências do fracasso, da inércia, da covardia. Enquanto a maioria foge do medo, os gênios o usam como bússola. Dostoiévski transformava a angústia em arte. Você pode transformar medo em clareza, dúvida em ação. Quer mudar de carreira? Pergunte: o que vai acontecer se eu continuar aqui pelos próximos 10 anos? Quer mudar sua vida financeira? Pergunte: se eu não fizer nada, quanto vou perder nos próximos 5 anos? A resposta pode ser dolorosa.
mas também libertadora. Mas havia outro gênio que pensava de um jeito ainda mais inesperado: Leonardo da Vinci. Em seus cadernos, ele escrevia ideias que, à primeira vista, pareciam absurdas. Voar como os pássaros. Inventar máquinas que só seriam possíveis séculos depois. Observar com olhos de criança coisas que os adultos já não percebiam. Ele aplicava o quarto modelo mental: a curiosidade radical. Leonardo acreditava que cada detalhe escondia um universo. Ele estudava a anatomia de pássaros para imaginar asas humanas. Ele observava a água correndo para entender o coração. Para ele, a mente não tinha limites, apenas perguntas ainda não feitas. E é aqui que você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. Quando foi a última vez que você fez uma pergunta ingênua, quase tola, mas que poderia abrir uma porta para algo extraordinário? Os gênios não têm vergonha de parecer bobos. Eles investigam, perguntam, quebram certezas. Leonardo dizia: aprender nunca esgota a mente. O que esgota é a repetição sem vida, a rotina sem perguntas, a mesmice sem curiosidade. Talvez o próximo passo da sua vida não esteja em uma resposta, mas na coragem de formular uma nova pergunta. E então chegamos ao quinto modelo. Este, usado não em tempos de paz, mas no calor da guerra. Winston Churchill, em meio à Segunda Guerra Mundial, era pressionado a recuar. A Inglaterra parecia sozinha contra a fúria nazista. O medo dominava tudo: o povo, os generais, até o parlamento. Mas Churchill tinha um hábito peculiar. Todas as noites, sozinho, caminhava em silêncio por horas. Enquanto o mundo gritava, ele ouvia o silêncio. Esse era o quinto modelo mental: a distância estratégica. Os gênios entendem que decisões não nascem na pressa, mas no espaço entre um pensamento e outro. Enquanto todos reagiam, Churchill observava. Ele dizia: a coragem é considerada a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante todas as outras. Essa coragem vinha não só da ação, mas da capacidade de criar distância emocional diante do caos. E você? Quantas decisões da sua vida você tomou no calor da raiva, do medo, da ansiedade? E se tivesse esperado um pouco mais, respirado mais fundo, dado um passo atrás, talvez sua vida fosse completamente diferente. Esses 5 modelos: reframe, primeiros princípios, inversão, curiosidade radical e distância estratégica, não são truques, são portas. Portas para uma mente que não aceita a realidade como ela é, mas a reconstrói como deveria ser. Portas que só se abrem para quem tem coragem de questionar. A pergunta é: você vai continuar pensando como todo mundo? Ou vai ousar pensar como um gênio? Se isso tocou você, é porque esse vídeo precisava chegar até aqui. Agora me diz, qual desses 5 modelos você vai aplicar primeiro na sua vida? Comenta aqui embaixo. E se inscreve no canal, mas só se tiver coragem de nunca mais pensar como antes.